Recentemente, foi aprovada a privatização da concessionária de distribuição de água e esgoto. E aqui na nossa cidade, não sei se isso está acontecendo lá em Santos, as pessoas estão. A empresa tem trocado os hidrômetros das residências. Beleza. Tecnologia. Ninguém quer usar mais telefone analógico, melhor usar o digital. Só que, estranhamente, você fecha o registro, eles continuam girando. Quem pagava X, hoje está pagando X 5 vezes mais. E não se encontra vazamento. Uma vez constatada essa anomalia em várias residências, até que ponto a pessoa agir sozinha ou, de repente, os institutos, aí, os órgãos de defesa do consumidor pode estar agindo, representando a sociedade junto, no caso aí, vamos falar da Sabesp. Sim. Bom, está havendo essa desestatização, não é, da Sabesp, falam em privatização, talvez seja ainda uma desestatização, mas está acontecendo realmente esse movimento com a justificativa também de uma melhoria na qualidade do serviço. Não aqui, mas em algumas regiões nós temos inclusive escassez de água, falta de água. Aqui, né? acontece ainda. Aqui ainda acontece, Guarujá, se eu não me engano, acontece um pouco. Aqui na Praia Grande acontece no meio da cidade, porque o filho que geralmente tem dois pais, ele não é atendido, ele não tem pai nenhum. Quem está nas extremidades, não, mas no meio, acontece. Nos bairros do meio centrais, acaba acontecendo muito, muito. Não sei se é baixa pressão, ali tem de tudo um pouco, né? Às vezes à noite não vem, não tem distribuição. E não justifica, porque foi feito um trabalho aqui, há mais de 10 anos atrás, nós matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Foi feito uma tubulação do Mambu Branco para cá, uma tubulação bem larga, onde traz uma volumetria de água que resolveu o problema de água da região. Só que quem está na parte central ainda acaba tendo muito problema. Bom, mas voltando lá na questão da troca do hidrômetro, isso não é uma exclusividade do serviço de água. Acontece bastante com energia. Não é? Então, a troca do relógio e depois a cobrança, não só a mudança no valor das contas vincendas, não é? Como um passivo, como se houvesse ali um consumo mascarado. Eu paguei 100, mas eu gastei 500. Não é? Eu já tive casos no escritório de pessoas que foram cobradas pela concessionária de energia elétrica em 15 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais. Eu cheguei a atender muitos consumidores de conjuntos habitacionais. Imagina só que lá o valor da conta de luz, em média, é um valor menor. Né? Uma conta de 100 reais, 120 reais, 80 reais. Como é que de repente uma pessoa dessa está devendo mais de 5 mil reais de consumo não faturado de energia? Não é? Por conta da troca do relógio. E aqui você traz a mesma situação, só que envolvendo o hidrômetro. Bom, primeira coisa que ninguém, obviamente, é contra essa evolução tecnológica. Não é? Hoje você tem a possibilidade de fazer essa aferição de forma remota. Isso é muito bom, não é? Então não há nenhum problema quanto a isso. Agora, o que não é possível é que essa tecnologia acabe sendo utilizada em desfavor do consumidor, como uma forma de penalizá-lo. Né? Você falou do consumidor que gasta X e de repente ele gasta 5X. É necessário que haja uma transparência. Essas cobranças unilaterais, André, a gente pode dizer que ela se reveste de uma prática abusiva, seja na energia, seja na água. Né? Eu falei das ações envolvendo a concessionária de energia, mas tenho lá no escritório muitas ações contra essa concessionária de água, né? Contra a empresa que distribui água, né? Que faz o abastecimento de água e a coleta de esgoto. Por quê? Porque também, assim como falamos com a concessionária do sistema de rede imigrantes, estas relações jurídicas são relações de consumo. Né? Então, o posicionamento, se não unânime, de forma majoritária, maciçamente majoritária, é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, é de se reconhecer ali uma relação de consumo, seja com a concessionária de energia, seja com a de água, de tal modo que todas aquelas garantias que permeiam o Código de Defesa do Consumidor estão presentes para salvaguardar estes direitos. Então, lógico, na luz tem gato, né? Tem lá no hidrômetro, alguns fazem mau uso disso, não é? Violam lacre, ninguém está, obviamente, passando a mão na cabeça aqui de uma situação como essa. Sim. Situações como essa caracterizam má fé do consumidor, má fé
consumidor, assim como a do fornecedor, não é protegida pela lei. Agora, o que não é possível é que eu faça como se fosse uma pegadinha ao consumidor. Eu, com o pretexto de instalar um relógio, né, um hidrômetro mais moderno, com uma melhor qualidade, eu faço ali uma isca, uma armadilha, para que a partir daquela instalação eu agora me arvore no direito, enquanto concessionária, de cobrar 1, 2, 3 anos de um pseudo consumo irregular. Será que era? Não. Se for, isso tem que ser discutido judicialmente. Só judicialmente? Não é o caso de repente, trocar novamente o hidrômetro, professor? Pode ser também. Ou, de repente, fazer uma perícia técnica em metro, uma participação de quem quer que seja, pegar por amostragem alguns hidrômetros, ou até o mesmo hidrômetro da pessoa que está reclamando? Sim, o que eu digo aqui é o seguinte, o que não pode é a concessionária chegar e apresentar a conta porque ela fez unilateralmente, isoladamente, essa verificação. Ela precisa fazer isso sob o crivo do contraditório, oportunizando o direito de defesa também ao consumidor. Quando você fala, não é, do hidrômetro, do relógio, eles precisam estar lacrados, ter essa proteção para poderem ser periciados. Na maioria das vezes, o que faz a concessionária de energia, mas não é muito diferente com a de água. Eles retiram o medidor, o relógio, e não preservam este equipamento, de tal modo que não é possível fazer a perícia. E a tua dúvida inicial em relação se isso deve ser reivindicado isoladamente ou de forma conjunta, lá nos direitos difusos, coletivos, estava bem na aula, né? Ela lembrou, não é, de tudo isso que você estudou comigo lá na Unimonte. Na verdade, que eu não sou bom aluno, o senhor que é muito bom professor. Nada. Mas ali o que acontece? Nesse caso, a gente tem as duas possibilidades. Pode cada consumidor isoladamente questionar e ingressar com a sua ação individual, mas melhor seria, penso eu, que essa demanda fosse levada aos órgãos de defesa do consumidor, à promotoria de defesa do consumidor. O promotor de justiça, assim como os PROCONs, eles têm legitimidade para reivindicar proteção ao direito de todos, ao direito da coletividade ou ao direito daquelas pessoas que estão ligadas por uma situação de fato. É o problema com a distribuição de água, todos aqueles de determinada localidade que são abastecidos por aquela concessionária têm o direito resguardado. Um aumento na tarifa de ônibus, todos aqueles que utilizam do transporte público estão resguardados por uma ação que é coletiva. Então, eu não subtraio esse direito individual, mas melhor seria que houvesse esse direito de forma coletiva, né? Postulado de forma coletiva. Mais ou menos aquela questão do sistema Anchieta Imigrantes passa por aí. Poderia ter uma ação individual? Poderia, mas ia beneficiar uma pessoa. Imagina só a situação, o pessoal vai passar no pedaço e falar, olha, eu tenho uma liminar aí e, tá portanto, cômodo. eu não pago cômodo para a empresa, né? R$36, né? Eu pago 30, 25 e tal, do que uma ação coletiva em que qualquer carro de passeio que passar será beneficiado pelo valor reduzido da tarifa. Essa é a ideia.